Bom dia, juniores! Aqui é a Ingrid, só que hoje eu não vim sozinha. Com vocês. Bom dia, juniores! Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Meu nome é Sara e é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Então, gente, hoje eu e a Sara vamos falar com vocês sobre um tema muito legal e também vamos trazer uma história muito interessante. Mas antes disso, nós vamos orar, vamos falar com Deus, tá? Então eu vou orar rapidinho e depois vou passar a palavra para Sara, porque aí ela vai contar para vocês, vai começar a contar para vocês sobre o que a gente vai falar hoje. Amém? Então, vamos orar? Feche os olhinhos e se concentre para a gente falar com o Pai. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos mais um dia aqui na Tua presença, mais um dia aqui através dessa escola bíblica dominical, Pai, falando com esses juniores. Nessa manhã, Pai, fala com a vida de cada um aqui. Usa a minha vida, a vida da Sara e que esses juniores possam ser abençoados por essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por esse dia lindo, obrigada pela Sua presença e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém! Agora é com você, Sara. Muito obrigada, Ingrid. Então, nós estaremos dando continuidade com a palavra de Deus, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Bom, o que Jesus quis dizer aqui, né? Quem são os verdadeiros discípulos? Os verdadeiros discípulo é aquele que segue a Jesus, é aquele que escuta os mandamentos e também pratica aquilo que Jesus fala. É o pequeno Cristo. E o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que muitas pessoas falam que seguem a Deus, que obedecem a Deus, mas elas não colocam isso em prática. E Deus vê as nossas atitudes, Deus vê o que a gente faz. Jesus diz que os verdadeiros discípulos, eles escutam o que Deus tem para falar, como obedecer o pai e a mãe, respeitar os professores, respeitar os colegas, além de escutar, elas também colocam isso em prática. Porque tem muita gente que escuta a palavra de Deus, mas elas não praticam o que Deus fala. E Deus, ele quer uma prática das nossas vidas. E aí fala que fazem de verdade a vontade de Deus. Então, o que é fazer? É praticar, é colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve na igreja, tudo aquilo que a gente escuta na escola dominical, é tudo aquilo que a gente ouve sobre Deus. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre os verdadeiros discípulos. Começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente escuta. E não somente guardar pra gente, mas começar a viver isso. Agora eu vou trazer para vocês uma história que Jesus contou lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, para explicar essa questão da entrada no reino dos céus que a Sara falou para vocês. Bom, Jesus fez uma comparação. Ele disse que aquele que verdadeiramente guarda os mandamentos que ele disse, aquele que realmente guarda as palavras que ele disse, que a Sara nos falou, é como aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é o alicerce correto, porque aí Jesus conta que veio a chuva, veio o vento, as enchentes e não destruiu aquela casa, porque ela foi construída sobre o alicerce correto, construída sobre a rocha. Então ele fez essa comparação, que aqueles que guardam os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, são como esse homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas ele também fez a outra comparação, que aqueles que não guardam esses mandamentos, aqueles que não guardam essas palavras, são aqueles que são como o homem que construiu a casa sobre a areia, que Jesus conta sobre esse segundo homem, que é o homem que construiu a casa sobre a areia. A chuva veio, o vento veio, a enchente veio e a casa daquele homem foi destruída, foi levada pela chuva, pelo vento. Por quê? Porque ele construiu sobre o alicerce errado. O alicerce certo é a rocha. Nós devemos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo e não sobre a areia.
porque quando nós construímos a nossa vida sobre a areia, vem a enchente, vem o vento e leva tudo. Bom, então a moral que a gente pode ter é que não adianta somente ouvir, nós também temos que praticar aquilo que a gente aprende. E que o bom discípulo é como aquele homem que construiu a sua casa na rocha e não na areia. E a rocha, como a Indy disse, representa Jesus. Agora que a Sara explicou para vocês a lição que essa história que Jesus contou nos traz, eu vou explicar para vocês a nossa atividade para essa lição ficar bem fixada na nossa cabeça, beleza? Então, vocês vão pegar aí a atividade da casinha. Olha só, a minha casinha já está pronta, só que eu gravei para vocês um pequeno tutorialzinho de como fazer essa casinha, então acompanha aí. Que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Então, um beijo, tenham um bom domingo, fiquem com Deus e até semana que vem.